Meus amigos, essa história foi enviada pelo amigo que chamo de Zé. Essa é sua história. Em uma linda fazenda do estado de Goiás. Cansados de caçarem por grande parte da fazenda e quase todo dia, dois amigos retornavam a casa contrariados com a má sorte. Não haviam matado nada. Nenhuma caça. Enquanto João caminhava xingando e chutando tudo à sua frente, Zé caminhava calado e pensando. E assim seguiram por um bom tempo. João não parava de reclamar. Um pouco mais adiante, João parou, levantou a espingarda e disparou. Zé perguntou em que havia tirado e ele respondeu: numa porcaria de tamanduá. Zé voltou a perguntar por quê e se ele havia matado, e o amigo respondeu que sim, e que tudo o que ele visse, ele iria matar. Indignado com a ignorância do amigo, Zé pediu que ele não fizesse aquilo, que não matasse apenas por matar. Isso é um pecado, meu amigo. Cuidado com o castigo. Com o pai do mato, acrescentou Zé. João olhou para o Zé e, com uma cara de zangado, disse que o pai do mato não existia, que era apenas invenção do povo, pois ele mesmo nunca tinha visto. Um dia você pode se arrepender de pensar assim, respondeu Zé. E seguiram caminhando. E o sol entrou e a noite chegou, enluarada e linda. Ainda faltavam 5 quilômetros para chegarem na casa da fazenda. A cada instante, eles ouviam barulho no mato e João metia bala sem sequer ver em que atirava. Zé já não dizia nada. Mais adiante, depois de várias balas disparadas e desperdiçadas, João parou e gritou: pai do mato, cadê você? Se realmente existir, aparece para levar uma bala. E naquele instante, uma pedra foi jogada bem pertinho dos dois. João levantou a espingarda para atirar na direção de onde veio a pedra, porém antes mesmo de puxar o gatilho, uma outra foi jogada de outra direção. E ali ficaram parados. A cada minuto ou dois, uma pedra era jogada aos pés deles, de todo o tamanho e de todos os lados. Fosse quem fosse, parecia não ter pressa, apenas espantava. João e Zé não sabiam para onde olhar ou o que fazer. De repente, as pedras pararam de cair. Os dois amigos permaneceram olhando para o mato e esperando. O silêncio era simplesmente arrepiante. E quando tudo parecia ter acalmado e o susto acabado, um estranho assobio foi dado bem distante. O pai do mato, João. Você chamou e ele veio. E agora? Murmurou Zé apavorado. João olhou em direção do assobio, pronto para disparar em caso do pai do mato aparecer ou assobiar outra vez. E ele assobiou, porém de um outro lado do mato e ainda mais próximo, sem aparecer. João, espantado, virou a espingarda naquela direção, mas não viu nada em que pudesse atirar. O nervosismo aumentava. Os assobios continuaram de diferentes lugares e ao redor deles, e cada vez mais próximo. Enquanto João apontava a espingarda, xingando e provocando, Zé lhe implorava que parasse com aquilo e que continuassem caminhando. Mas João não lhe dava ouvidos. Parecia um louco buscando pelo pai do mato de um lado e outro do mato. Depois de alguns minutos, os assobios pararam e eles resolveram continuar a caminhada. Zé na frente e o João atrás. Depois de caminharem alguns metros,
eles ouviram algo ainda mais assustador. Uma estranha e sinistra risada. Os dois imediatamente pararam. Zé com o coração na boca e João com a espingarda apontando e esperando. De repente, a situação tornava mais séria. Ao ouvir o estalido do chicote, Zé disparou na carreira, seguido pelo João valentão. Porém, poucos segundos depois de começarem a correr, eles ouviram uma outra chicotada e João caiu agarrando suas pernas e gritando de dor. Zé, ao ouvir os gritos, parou e tentou ajudá-lo, mas não foi possível, pois uma e outra chicotada foi dada lhe afastando cada vez mais do amigo. Quando Zé já se encontrava afastado, os chicotes pararam. E poucos segundos depois, retornaram. Agora, sobre as pernas de João, que rolava e gritava de dor. O castigo apenas começava. Depois de várias chicotadas, João gritava por todos os santos e que o amigo lhe ajudasse de alguma maneira. Mas Zé não podia ajudar. Não podia fazer nada além de rezar e olhar o amigo sofrer. As chicotadas continuaram. Depois de cada 2 ou 3 chicotadas, o pai do mato parava e dava uma risada de vitória, de vingança, de castigo e de prazer, sem aparecer. Depois de inúmeras chicotadas e já não suportando o castigo, João gritou por piedade, compaixão e finalmente perdão. E naquele instante as chicotadas pararam. O único que Zé ouvia era a voz do amigo caído e murmurando: perdão, perdão. Depois de alguns minutos sem chicotadas ou risadas, Zé deu 1 passo, 2 passos, 3 passos em direção ao João. E como nada aconteceu, Zé correu até o amigo e depois de ajudá-lo a levantar, os dois saíram daquele lugar bem devagar. João quase não podia caminhar. Zé praticamente teve que carregá-lo por todo o restante do caminho. Cada passo era um tormento para as pernas dilaceradas do pobre João. Durante todo o restante do trajeto, eles ouviram as passadas do pai do mato, que parecia acompanhar e vigiar bem de perto. O medo dos dois era medonho. Cada piada no mato parecia um assobio. Cada estalo, uma chicotada. Um susto atrás do outro, porém nada mais aconteceu. Depois de algumas horas, eles avistaram as luzes de lamparinas da casa da fazenda. Naquele instante, o barulho dos passos pararam e uma última chicotada foi dada nas pernas do pobre João, que caiu mais uma vez, gritando e chorando. Uma forte chicotada, seguida de uma última e estranha risada, que pouco a pouco foi distanciando dos dois. E tudo acabou. Hoje, depois de 20 e poucos anos, João ainda possui uma velha cicatriz causada pela última chicotada. Uma lembrança da sua ignorância, uma prova de que o pai do mato não é somente uma história, não é somente uma lenda. Mula sem cabeça? Perguntou um fazendeiro daquela região. Será que esse padreco já andou futucando por essas bandas? Quem será a infeliz donzela? Pensou irritado. Quinta-feira, 10 horas da noite. A donzela já sabia exatamente o que iria acontecer. As dores, as contrações da transformação eram insuportáveis e inevitáveis. Mais uma noite de sofrimento, mais um pesadelo que ela tinha que aturar. E
sem que os pais percebessem, ela pulou a janela do quarto e saiu nas pontas dos pés em direção ao mato. E esperou. Perto dali, 2 caçadores caçavam quando ouviram algo estranho. Meu amigo, será se é mula sem cabeça? Completou o outro de assustado. De repente, um outro relincho. Agora acompanhado do barulho de trote e de uma claridade que se aproximava. Mula sem cabeça, murmurou os 2 com os olhos arregalados e muito medo. E rapidamente eles se abaixaram atrás de umas moitas, tapando qualquer coisa que pudesse brilhar e chamar a atenção da maldita mula. E a mula foi se aproximando, galopando, pisoteando, sapecando e clareando tudo à sua frente e ao seu redor, com uma estranha labareda que mais parecia uma lamparina gigante. Os caçadores atrás das moitas não podiam acreditar no que viam. Santa Virgem Maria! Ao passar por perto das moitas, eles puderam ver abismados que a estranha mula não possuía cabeça. E que a labareda gigante que antes parecia estar à frente dela saía do pé do pescoço, formando uma enorme tocha assustadora e inacreditável. Não possuía cabeça. No entanto, relinchava e soprava ainda mais forte e mais alto que um cavalo normal. Impressionante e inexplicável. Depois que a mula sem cabeça passou, eles abandonaram a caçada e, num total silêncio, retornaram à fazenda onde trabalhavam. Então logo o dia começou a clarear e os galos cantaram, o feitiço acabou e a donzela retornou ao seu corpo de mulher. Cansada, arranhada, dolorida e nua. E rapidamente ela agarrou o vestido escondido antes da transformação e retornou à casa, entrando silenciosamente pela mesma janela do quarto que havia deixado aberta. Os pais ainda dormiam. E ali passava algumas horas deitada, embrulhada, tentando recuperar as forças para que pudesse fazer as suas tarefas, sem que ninguém desconfiasse da sua maldição. Os caçadores, no entanto, não paravam de contar a um e outro da fazenda o que haviam visto. E ao ouvir aquela história, o dono da fazenda foi logo dizendo que na próxima quinta-feira, dia da maldição retornar, ele iria esperar pela mula no mesmo lugar. Vê para crer. Mas antes veio o domingo, dia de missa. Durante toda a cerimônia, o fazendeiro ficou a olhar para o padre, imaginando como ele poderia ter cometido tal pecado e qual das donzelas presentes era pecadora e a enfeitiçada. O padre, um jovem alto e simpático, celebrou a missa como sempre, sem parecer notar os olhares raivosos e maliciosos do fazendeiro. Depois da cerimônia, o fazendeiro se aproximou do padre e, observando sua reação, perguntou se ele já sabia que a mula sem cabeça havia voltado a aparecer na região. O padre olhou para o fazendeiro, respondeu que não e se afastou para cumprimentar outras famílias. Padreco miserável, pensou o fazendeiro, como se o padre tivesse confessado o pecado. E dias passaram e veio a quinta-feira. Na boca da noite, ele e os 2 empregados saíram para esperar a mula sem cabeça. Além de espingardas, cada um levava uma espécie de lança com a intenção de furar a mula e salvar a donzela da tal maldição. E esperaram. Perto dali, a donzela já se encontrava deitada, nua e esperando pelo início da transformação. E pouco a pouco ela foi transformando e a mula reaparecendo.
Por volta da meia-noite, o fazendeiro e os 2 empregados ouviram os relinchos e viram a claridade da labareda, mas a mula não se aproximou e logo depois ela sumiu. E por volta das 4 da manhã, eles retornaram à casa, decepcionados, porém certos de que a lenda era verdadeira e que a mula sem cabeça realmente existia. No quarto e deitada, a donzela já se recuperava e descansava. E outro domingo chegou. Durante toda a missa, a desconfiança do fazendeiro quedava ainda mais forte. Seu desejo era agarrar aquele padreco pelo pescoço e fazê-lo confessar na frente de todos os cristãos presentes. Mas o padre não lhe deu muita atenção, aumentando ainda mais a sua raiva e suspeita. E mais uma quinta-feira chegou. Então logo escureceu, o fazendeiro e seus 2 empregados saíram a esperar pela mula no mesmo local. E cada um deles agora levava uma flecha em caso dela aparecer. E escondidos atrás de umas moitas, eles esperaram. E as horas passaram. Por volta da mesma hora da última quinta-feira, a mula sem cabeça se aproximava. Poucos minutos depois, eles viram a tremenda claridade da labareda, acompanhada do barulho do trote, dos relinchos e dos sopros. Detrás das moitas, os 3 se escondiam e preparavam as flechas. O medo, a ansiedade e a adrenalina que sentiam era algo incomparável e indescritível. A mula se aproximava cada vez mais. E ao passar ao lado das moitas, os 3 dispararam as flechas quase ao mesmo tempo. A mula nem sequer diminuiu a velocidade. Seguiu correndo, relinchando e soprando mata dentro. Depois de alguns minutos, os 3 decidiram retornar, sem terem a menor ideia se haviam acertado a mula. Tudo indicava que não. Não muito longe dali, o feitiço era revertido. Agora, além do cansaço de sempre, a donzela sangrava sem parar por um pequeno corte ou furo em suas costas. Horas mais tarde, e ainda sangrando, a donzela não teve como esconder o ferimento. E tudo foi revelado, com exceção do malfeitor. O papai quase teve um ataque do coração ao descobrir que a mula sem cabeça era sua única filha de 17 anos. E enfurecido como um boi bravo, ele pegou um revólver e saiu, só retornando horas depois. Depois daquele dia, a mula jamais apareceu. O padre também jamais foi visto, nem no povoado ou na capital. Simplesmente sumiu do mapa. E um mês depois da última aparição, um dos empregados se aproximou do fazendeiro e pediu a mão da donzela em casamento. Segundo ele, era hora de acertar as contas e reparar a situação e o pecado que havia cometido. Tudo resolvido e perdoado. Depois de tudo aceitado e acertado, o fazendeiro acendeu um cigarro de palha e saiu até a frente da casa pensando no pobre padre e como fazer para obter o seu próprio perdão. Sete horas da noite, em algum lugar do estado da Bahia. Marcos terminou de encher o tanque no último posto de gasolina da sua cidade
e saiu. Segundo seus cálculos, seria necessário apenas mais uma parada para abastecer. Apesar de gostar de fazer suas viagens durante o dia, dessa vez ele escolheu a noite para conservar o ar-condicionado e, claro, economizar a gasolina. A viagem era longa, por uma rodovia conhecida por todos como assombrada, onde casos de aparições e fatos inexplicáveis aconteceram e continuam acontecendo. Uma rodovia cheia de mistérios. A BR-116. Mas Marcos não acreditava naquelas histórias. Para ele, não passavam de invenção do povo. Uma hora depois, e quase meia hora sem ver nenhum carro, Marcos avistou duas pequenas luzes vermelhas aparecerem bem distante à sua frente. Alguém se encontrava quebrado ou parado no acostamento. Marcos diminuiu a velocidade e, ao passar lentamente ao lado do carro, não viu ninguém. Uns 5 minutos depois, outras luzinhas vermelhas apareceram. E, ao aproximar do carro, Marcos notou espantado que o carro parecia ser o mesmo que ele havia deixado para trás. Mesma placa, mesma cor e também vazio. Marcos, sem entender o que passava, pisou no acelerador e saiu. Enquanto dirigia encucado, um par de luzes brancas apareceram no retrovisor e pouco a pouco foram aumentando de tamanho e aproximando até ficarem quase coladas na traseira do carro de Marcos. Além dos faróis, da claridade absurda e do barulho do motor, Marcos não via nada. Marcos abriu a janela e fez sinal para que o carro passasse, mas ele não passou. Continuou seguindo tão próximo que parecia grudado ao seu carro. De repente, o estranho carro saiu para a pista contrária, acelerou, passou e pouco a pouco foi sumindo. E tudo acalmou. Uns 20 minutos depois, Marcos avistou vários faróis policiais bloqueando a rodovia. Ao aproximar do bloqueio, Marcos parou e, ao sair para ver o que havia ocorrido, notou que o estranho carro aproximava bem devagar atrás do seu, agora com os faróis apagados. Preocupado, Marcos resolveu aproximar de um dos policiais e reclamar daquele motorista. Porém, antes mesmo que pudesse dizer alguma coisa, o oficial comentou que, como ele era o único carro presente, iria ajudá-lo a passar, pois todo o processo de investigação com certeza levaria horas. Ao ouvir o policial, Marcos respondeu que não era o único esperando, que havia um outro carro parado atrás do dele. O policial olhou para o carro de Marcos e perguntou: "Que carro?" O estranho carro já havia desaparecido. Enquanto Marcos era escoltado pelo gentil policial, ele pôde ver assustado que o carro espatifado ao lado do acostamento era o mesmo estranho carro que havia visto poucos segundos atrás. Seria aquilo possível? Pensou. Alta velocidade, comentou o policial ao ver o olhar espantado de Marcos. Depois de passar pelo acidente, Marcos seguiu a viagem desconcertado, preocupado e encucado com o estranho carro que não voltou a aparecer. 2 horas depois, Marcos aproximou de uma placa indicando o único e último posto de gasolina antes de chegar ao seu destino. Diminuiu a velocidade e saiu em direção ao posto, localizado uns 500 metros fora da rodovia. Ao parar para abastecer, e antes mesmo de sair do carro, Marcos ouviu o som de 2 estranhos pipocos e todas as luzes das bombas e do interior do mercadinho foram apagadas. Marcos não podia acreditar e muito menos entender o que passava. Buzinou várias vezes, porém as luzes continuaram apagadas. Notando a presença de um senhor que caminhava de um lado a outro no interior do mercadinho, resolveu ir até a porta para ver se tudo estava bem e suplicar por ajuda. Afinal, aquela era a sua última chance de abastecer
e ainda faltava vários quilômetros de viagem. Bateu várias vezes na porta, porém o senhor não lhe deu a menor atenção. Até parecia não ouvir as batidas e súplicas de Marcos. Cansado de tanto bater, Marcos desistiu, retornou ao carro desolado e preocupado, pois certamente a pouca gasolina que possuía não seria suficiente. Pensou em esperar ali mesmo até o dia amanhecer e o posto reabrir, porém mudou de ideia e saiu. Ao entrar na rodovia, Marcos notou uma outra placa vários metros à sua direita, que dizia: Posto de gasolina, 5 quilômetros. Marcos não podia acreditar. 5 quilômetros depois, Marcos chegou até um enorme posto, abasteceu e foi até a lojinha para pagar e comprar alguma coisa de comer e tomar. Depois de pegar algumas coisas, Marcos foi até o balcão e, enquanto pagava, comentou com o balconista sobre o que havia ocorrido no posto anterior. O balconista olhou para Marcos e perguntou de que posto ele estava falando. Marcos respondeu e o balconista continuou perguntando se ele estava bem da saúde. Marcos, sem entender a pergunta do senhor, respondeu que sim, apenas um pouco cansado. E o balconista murmurou que então devia ser o cansaço. Por que não dorme aqui mesmo no estacionamento, senhor? Uma soneca lhe faria muito bem. Marcos, ainda sem entender o que o balconista queria dizer, respondeu que não era necessário e que ele estava bem. E foi então que o balconista explicou a razão das suas perguntas. Segundo ele, o posto de gasolina que Marcos havia visto não existia. Que naquele lugar apenas estavam umas bombas destruídas e uma tapera do antigo posto fechado muitos anos atrás. Marcos, sem poder acreditar e sem saber o que falar, ficou a ouvir o balconista com as mãos na boca e os olhos arregalados. E o balconista concluiu, dizendo que uma noite, enquanto trabalhava, o seu papai foi assassinado naquele mesmo posto. 2 tiros dados por um assassino sem compaixão que dirigia um carro preto e cuja placa dizia 000-116. A mesma placa que Marcos havia visto vários quilômetros atrás. Certo dia, ao entardecer, 2 amigos resolveram ir pescar. Pegaram as varas de anzóis, uma latinha cheia de minhocas e desceram para a beira do rio. Ao chegarem lá, cada um deles assumiu o seu lugar preferido. Acenderam os cigarros de palha e começaram a pescaria. Minutos depois, um deles virou para o outro e perguntou se ele sabia de alguma história e se podia contar. Que história, compadre? Uma daquelas de assustar. Não sei de história, não. E depois de pensar alguns segundos, acrescentou. Compadre, falando de histórias, vou te contar uma que aconteceu comigo e o sobrinho da Solange. Então conta. E ele contou. Um dia, o Tito chegou lá em casa e me chamou para ir esperar. Esperar o quê, Tito? Perguntei. Qualquer coisa, homem. Até o cão, se ele quiser aparecer. Como eu não gosto de andar no mato de noite, fiquei meio duvidoso, mas resolvi ir. Pegamos as armas e umas coisinhas e saímos. Depois de caminhar umas 3 léguas pelo meio do mato, lá por volta das 8 da noite, o Tito parou e disse: Aqui parece que tá bom para esperar. Vamos armar as redes lá em cima e acomodar. A árvore que ele escolheu era bem grande e alta. Parecia uma moita fechada e suspensa. Embaixo dela não tinha nada, tudo limpo, só o folharéu seco que cobria todo o chão. Então subimos e cada um armou sua rede de um lado diferente da árvore. A gente faltava não ver o outro de tanta folha.
Aí ficamos esperando por mais de 2 horas, fumando e comendo carne seca. E nada de bicho aparecer. Mais tarde, quando eu já estava quase dormindo, escutamos um barulho danado lá embaixo no folharéu. Eu e o Tito apontamos as espingardas para baixo com as lanternas acesas e nada. A gente não via nada. Só aquele folharéu revirando de um lado para o outro, fazendo barulho de deixar qualquer um louco. Parecia 2 bichos brigando, mas não tinha bichos, só o barulhão. Deus me livre. O medo e a tremedeira tomou conta do meu corpo de tal maneira que quase não conseguia segurar a espingarda. De repente, tudo parou. Um silêncio que não se ouvia nem a zoada de grilos. Que coisa estranha, moço. Me dava cada arrepio de assustar. Uns 10 minutos depois, a uns 100 metros de onde a gente estava, começou um grito tão feio, mas tão feio, que parecia que estavam torturando aquele pobre miserável. Que susto! Que pavor! E aquele homem gritava. E depois de alguns minutos, o grito parou. E o silêncio voltou. Não se ouvia nada. Aí, começamos a ouvir barulho de passos na folhagem, como se uma pessoa estivesse caminhando de um lado para o outro. O terror de que aquela pessoa tivesse acabado de matar aquele outro que gritava e agora estava ali debaixo da árvore era medonho. E depois de uns 5 minutos, aquele barulho dos passos também parou. E mais uma vez, alguém gritou do mesmo jeito de antes. Horrível e assustador. O medo agora era insuportável. A tremedeira, meu amigo, incontrolável. Mas aí, depois de um tempo, o grito parou e tudo se acalmou. Graças a Deus. Lá para 1 da madrugada, o Tito virou para mim e disse quase cochichando: "Parece que aqui não vai ter bicho não. Vamos embora?" Eu olhei para ele com os olhos bem arregalados e respondi também em voz baixa: "Você tá maluco, Tito? Você acha que eu vou descer daqui a essa hora sem saber o que está lá embaixo? Vou não. Nós vamos ficar aqui até o sol raiar." E ficamos. Quando o sol começou a sair, descemos lá de cima e buscamos de todo jeito para ver o que tinha feito aquela zoeira e quem estava gritando. E não vimos nada. Não havia ninguém e nem rastros. Que mistério! E assustados, saindo daquele lugar, adivinhe o que ele disse: "Você quer voltar aqui de noite?" Eu fiquei com vontade de saber que diabo de espera era aquela. E eu respondi, quase com raiva dele: "Tito, aquela espera não era animal não, homem. Aquilo era o cão que você invocou antes de a gente sair de casa. Esperar sim? Eu não quero esperar mais não. Você tá doido." E naquele instante, e pela última vez, aquele maldito começou a gritar em uma altura como se estivesse bem pertinho da gente. Ainda mais aterrorizante. E sem pensar 2 vezes, saímos disparados na carreira, deixando para trás aquele infeliz e seu endiabrado grito. E chegamos em casa, são e salvos. Cansados e assombrados o suficiente para nunca mais pensar em esperar. E isso foi o que aconteceu. Depois de uns minutos em silêncio, o outro compadre pescador deu uma boa tragada no seu cigarro e calmamente disse: "Ô compadre, essa história tá parecida mesmo com a história de pescador." E ele, pensativo e olhando para a linha de anzol, respondeu: "É não, compadre. É de caçador mesmo." Em uma linda cidade brasileira. 7 horas da manhã.
Chico abriu a porta e saiu em busca de trabalho. Desde que chegou na cidade 2 semanas atrás, a rotina era a mesma. O resultado também. Não encontrava nada. Hoje seria sua última tentativa. Caso nada encontrasse, amanhã retornaria à fazenda do papai. E saiu a buscar. E o dia passou como todos os outros anteriores. A decepção era igual. Porém, quando já retornava a casa, desanimado e esmorecido, Chico viu um anúncio em uma banca de jornais que lhe chamou a atenção. Procura-se guarda noturno. Paga-se bem. A esperança de Chico de imediato melhorou. Pegou o endereço da companhia e foi. Ao chegar no escritório, o gerente lhe explicou da simplicidade do trabalho e do salário. Nada mal. Somente um detalhe não lhe agradou, pois o local de trabalho era um cemitério. O maior e o mais tradicional da cidade. Mas como a necessidade era medonha, Chico não pensou 2 vezes e aceitou a proposta. O horário de trabalho, segundo o gerente, era das 10 da noite às 6 da manhã. Suas obrigações eram nada mais que vigiar o local e não permitir a entrada de pessoas ou vandalismo. Nada mais. E depois de tudo acertado e assinado, o gerente agradeceu a Chico, pedindo que não se preocupasse, pois nada passava naquele lugar. E Chico saiu para mais tarde dar início ao trabalho. 15 minutos para as 10 da noite, ele foi recebido por outro guarda na entrada do cemitério, que lhe mostrou um cubículo onde passaria a maior parte da noite e o que fazer. Cuidado com os loucos que aparecem por aqui, alertou o outro guarda antes de sair. Depois de deixar suas coisas no cubículo, Chico saiu para sua primeira ronda. O cemitério parecia uma pequena cidade, enorme. A iluminação parecia ter sido regulada de uma maneira que iluminasse as ruas, sem incomodar o descanso eterno dos residentes. Os mausoléus, grandes e pomposos, demonstravam por toda parte o poderio econômico que os defuntos possuíram em vida. Com certeza, pobres não são enterrados nesse lugar, pensava Chico caminhando. Enquanto rondava, ele viu na distância o vulto branco de uma mulher caminhando entre as catacumbas. Uma louca, pensou sem dar importância. Minutos depois, retornou ao cubículo de onde podia ver quase todo o cemitério. Também podia ver a louca, que agora sentada em uma sepultura, parecia olhar em sua direção. Mas algo interessante aconteceu. Enquanto ele virou para pegar a garrafa de café, a louca se aproximou de uma maneira inexplicável. Pois em poucos segundos, ela diminuiu a distância pela metade para sentar-se em uma outra sepultura, olhando a cubículo. Poucos minutos depois, a louca se afastou para depois entrar em um enorme mausoléu. E não querendo que vandalismo acontecesse em sua primeira noite, Chico de imediato saiu para conversar com a louca, mas ela já havia desaparecido. Que estranho. Na noite seguinte, enquanto fazia uma ronda, Chico foi espantado com uma discussão que parecia acontecer dentro de um dos mausoléus. Mas ao se aproximar, a discussão parou. E para surpresa de Chico, não havia ninguém. Assustado, arrepiado e sem compreender o que havia ouvido, Chico se afastou imediatamente em direção ao cubículo.
E enquanto caminhava, ele ouviu a voz de uma mulher murmurar o seu nome. A mesma louca, que poucos metros dali se encontrava sentada em uma catacumba, sorrindo e olhando em sua direção. Chico, perturbado com aquela súbita aparição, resolveu se aproximar um pouco mais e fazer algumas perguntas. Mas a louca, não parecendo gostar da ideia, se escondeu e desapareceu. E 2 noites passaram sem que nada acontecesse. Até a louca parecia ter resolvido dormir por outras bandas. E veio a última noite da semana. Uma noite chuvosa e fria. O barulho da chuva sobre os mausoléus e catacumbas tornava o lugar mais sombrio, mais solitário e mais sinistro. Pela primeira vez, Chico sentiu uma sensação diferente. Estranhos arrepios e calafrios, sem explicação. E enquanto ele observava do cubículo, um forte relâmpago clareou todo o lugar, acompanhado de um trovão impressionante e ensurdecedor. Que susto! E para susto ainda maior, ele pôde ver quase no fundo do cemitério a mesma louca de antes, caminhando em sua direção, de cabeça baixa e de mãos dadas com uma pequena criança, ensopados pela chuva. Chico, sem perda de tempo, agarrou sua capa e correu em direção deles com a intenção de ajudá-los. À medida que se aproximava, ele pôde ouvir o choro da pequena criatura, reclamando do frio que sentia. E ao chegar a poucos metros deles, a louca e a criança levantaram suas cabeças encarando a Chico de uma maneira simplesmente inimaginável. Por alguns segundos, Chico não teve a menor reação. Paralisado, apavorado e tremendo, não podia acreditar e muito menos entender o que via. Pois a louca e a criança não possuíam rostos. Apenas umas caveiras aterrorizantes cujas bocas, olhos e narizes eram algo pretos que se moviam horripilantemente. O pobre Chico quase caiu estatelado de pavor. Depois de alguns segundos ali parado, ele disparou na carreira em direção ao cubículo, perseguido pelos gritos da louca, da criança e de quase todo o cemitério que parecia ter despertado com tanta zoeira. Que pavor! Segundos depois, trancado no cubículo, Chico chamou a operadora da companhia, que depois de ouvir do acontecido, prometeu enviar ajuda imediatamente. Mas infelizmente, a ajuda chegou tarde demais. Chico já não se encontrava no cemitério. Depois daquela noite, ele jamais apareceu para trabalhar ou para acertar as contas. Jamais apareceu ou foi visto por amigos ou familiares. Seu paradeiro é simplesmente desconhecido. Que pena. No entanto, os guardas daquele rico e grandioso cemitério, até hoje, juram ver perambulando entre as catacumbas e mausoléus a mesma louca e a mesma criança, agora acompanhados de um jovem com a mesma aparência do guarda noturno Chico. Te cuida e muito obrigado.